A história humana está repleta de eventos sombrios que marcaram a vida das pessoas de maneiras profundas e duradouras. Alguns desses acontecimentos ainda permanecem como sombras sobre nosso entendimento do passado. Entre eles, um dos maiores flagelos da história medieval, a Peste Negra. No século XIV, uma praga devastadora varreu a Europa, ceifando milhões de vidas e alterando completamente o curso da história. O mistério que envolve a origem e a rapidez com que a doença se espalhou, além da reação das sociedades da época, gera ainda hoje fascínio e reflexão. Como uma doença invisível, que levava as vítimas a uma morte quase certa, podia ser tão potente a ponto de destruir tanto uma população em um período tão curto. O impacto da peste negra foi muito além de uma simples epidemia de saúde. Ela afetou as estruturas sociais, religiosas e econômicas de um continente inteiro. O medo se espalhou mais rápido que a própria doença, gerando uma crise de fé e uma mudança drástica nas relações de poder e autoridade. A falta de compreensão sobre o que estava acontecendo levou à criação de mitos e superstições, com acusações de heresia e até de sabotagem divina. O que fazia esse evento tão horrível, como ele foi interpretado por aqueles que o viveram? E mais importante ainda, o que podemos aprender com os horrores da peste negra? No vídeo de hoje, vamos explorar não apenas os fatos históricos, mas também as reverberações emocionais e sociais de um dos maiores flagelos que o mundo já testemunhou. A peste negra, também conhecida como a peste bubônica, teve suas primeiras manifestações no início do século XIV, mas foi entre 1347 e 1350, e uma que ela realmente devastou a Europa. A origem exata da doença é ainda motivo de debate entre historiadores, mas acredita-se que tenha se originado na Ásia Central, possivelmente na Mongólia, e se espalhado através das rotas comerciais, como a famosa Rota da Seda. A transmissão ocorreu por meio de pulgas de ratos infectados, que ao picar os humanos, transmitiam a bactéria Yersinia pestis, responsável pela peste. Quando a doença chegou à Europa, ela se espalhou rapidamente, favorecida pelas condições de vida precárias da época, com grande concentração de pessoas em cidades insalubres, e a falta de conhecimento sobre higiene. A doença manifestava-se de forma brutal. Os sintomas iniciais eram febre alta, calafrios, dores musculares intensas e inchaço das linfônodos, formando os chamados bubões. Em seguida, as vítimas podiam sofrer hemorragias internas e externas, levando a um quadro de septicemia, que sem tratamento adequado, resultava em morte em poucos dias. A rapidez e a violência da doença aterrorizavam os habitantes da época. A mortalidade foi imensa. Estima-se que entre 1/3 e metade da população europeia tenha morrido em decorrência da peste, o que representava de 25 a 30 milhões de pessoas. As cidades mais afetadas foram as grandes metrópoles, como Florença, Paris e Londres, que perderam grande parte de seus habitantes. As autoridades locais estavam impotentes para conter a propagação da doença, e a resposta inicial foi de pânico generalizado. Igrejas e templos se tornaram locais de oração desesperada, mas ao mesmo tempo, a falta de respostas científicas gerou uma crescente crença de que a peste era um castigo divino, o que levou a excessos religiosos como as flagelações públicas. As vítimas eram frequentemente abandonadas por suas famílias, e os cadáveres empilhavam-se nas ruas, enquanto o comércio e a vida cotidiana entravam em colapso. A figura de algumas lideranças e médicos da época, como os monarcas que tentavam controlar os surtos ou os poucos médicos que arriscavam suas vidas no tratamento das vítimas, também se destaca. Contudo, a falta de recursos médicos e a completa ausência de compreensão sobre a doença tornaram os esforços de contenção ineficazes. A escala da peste negra foi, sem dúvida, um dos maiores desastres demográficos e sociais da história medieval. Ao longo dos 4 anos em que a peste assolou a Europa, seu impacto foi devastador. Os números são impressionantes. Calcula-se que entre 1347 e 1350, a doença tenha matado entre 25 e 30 milhões de pessoas, o que representa aproximadamente 1/3 da população europeia na época. Em algumas regiões, a taxa de mortalidade foi ainda mais alta, chegando a afetar até 75% da população local, como foi o caso de algumas cidades italianas. Esse cenário gerou uma série de efeitos colaterais e transformações que marcaram profundamente a sociedade medieval.
O enfraquecimento das comunidades foi imediato. Em cidades como Florença e Veneza, o número de mortos era tão elevado que a maioria dos trabalhadores essenciais, como pedreiros, lavradores e mercadores, desapareceu. O comércio entrou em colapso, e muitas economias locais foram destruídas, criando um vácuo que não seria facilmente preenchido. Além disso, a falta de mão de obra resultou em uma escassez de alimentos, o que gerou ainda mais sofrimento e agravou a crise econômica. Socialmente, a peste causou uma ruptura nas estruturas de poder. Com a morte em massa de nobres, clérigos e camponeses, algumas famílias perderam grande parte de suas terras e propriedades, enquanto novas lideranças surgiam nas comunidades mais afetadas. Os feudos começaram a entrar em colapso, e as relações de servidão entre senhores e camponeses começaram a se transformar, dando origem ao enfraquecimento do sistema feudal. Religiosamente, a peste negra teve um impacto igualmente profundo. A Igreja Católica, que era a principal instituição de poder espiritual da época, viu sua autoridade ser questionada. O fato de que a peste atingiu indiscriminadamente tanto a população pobre quanto os próprios clérigos fez com que muitos começassem a questionar a ideia de que a peste fosse um castigo divino. Surgiram movimentos radicais como os flagelantes, que se autoflagelavam acreditando que isso apaziguaria a ira de Deus, mas em muitos casos, a resposta religiosa foi vista como ineficaz diante da magnitude da calamidade. A peste negra também teve efeitos psicológicos profundos sobre as pessoas, que passaram a viver em um estado constante de medo, ansiedade e incerteza. A mortalidade massiva desintegrou os laços sociais e familiares, e a presença constante da morte levou muitos a uma reflexão sobre a brevidade da vida, contribuindo para o crescente desinteresse pelas normas sociais e pelo zelo religioso. A peste negra não afetou apenas a Europa. Seu impacto ressoou por todo o mundo conhecido na época, atingindo diferentes culturas e povos de maneiras diversas. Na Ásia, por exemplo, a praga foi registrada em áreas como o Império Mongol, onde o comércio através das rotas da Ásia Central foi fundamental para a disseminação da doença. Através dos mongóis, que mantinham relações comerciais com os europeus, a peste foi introduzida em regiões distantes, como o Oriente Médio, onde o impacto foi igualmente devastador. No Oriente Médio, as populações sofreram com as altas taxas de mortalidade, especialmente nas grandes cidades comerciais como Bagdá, Damasco e Cairo, que já eram pontos de intenso tráfego de mercadorias. No entanto, a maneira como outras civilizações e povos interpretaram a peste negra variava consideravelmente. Para os povos islâmicos, a peste foi vista de diferentes formas, dependendo da região e da corrente religiosa. De acordo com o Islã, a peste era muitas vezes considerada uma forma de teste ou castigo divino, mas também havia uma forte ênfase na paciência e na aceitação da vontade de Deus. Ao contrário dos cristãos europeus, que buscaram frequentemente explicações religiosas ou políticas para justificar a peste, os muçulmanos em algumas partes do império tentaram entender a doença de uma forma mais pragmática, sem recorrer a explicações de heresia ou pecado. Enquanto isso, em partes da Ásia, como na China, a peste foi vista como mais uma tragédia a ser suportada, com os governantes locais tentando controlar a propagação através de medidas de quarentena e restrições de viagens. Em algumas dessas regiões, as medidas de prevenção contra a disseminação de doenças infecciosas já eram mais sistematizadas devido a uma compreensão rudimentar das condições sanitárias. Ao longo das décadas seguintes, outros povos e civilizações com os quais os europeus e asiáticos entraram em contato também começaram a formar suas próprias explicações para o evento, muitas vezes influenciadas por suas tradições culturais e religiosas. Em alguns casos, a peste era apenas uma das muitas calamidades que os povos enfrentavam, como as invasões militares ou as revoltas sociais, que também eram vistas como manifestações de forças divinas ou cósmicas. O evento histórico da peste negra, portanto, não pode ser visto isoladamente na história de uma única civilização. Ele foi interpretado de diferentes maneiras ao redor do mundo, moldando as respostas locais à epidemia e contribuindo para uma reflexão mais ampla sobre a fragilidade humana diante da morte e da adversidade. A peste negra foi um marco não apenas no contexto imediato de sofrimento e morte, mas também na história das civilizações que foram diretamente afetadas por ela.
Sua importância transcende a tragédia, pois moldou, em diversos aspectos, as culturas e sociedades da época. Um dos legados mais duradouros foi o impacto profundo sobre as estruturas sociais e econômicas, que se desintegraram e se transformaram diante da ameaça de um inimigo invisível e impiedoso. Para muitos, a peste não representava apenas uma calamidade, mas uma oportunidade de reavaliar o sentido da vida e da morte, a própria relação com Deus e a visão do mundo. Nos anos seguintes à peste negra, a Europa viveu uma série de mudanças que, à primeira vista, poderiam parecer superficiais, mas que na realidade estavam em processo de uma profunda transformação. A escassez de mão de obra, provocada pela morte de milhões de camponeses, resultou em uma mobilidade social sem precedentes. Trabalhadores escassos passaram a ser mais valorizados, e com isso, surgiram os primeiros sinais de enfraquecimento do sistema feudal. Este foi um dos pontos-chave que possibilitou o surgimento de uma classe mercantil e de uma sociedade mais voltada para a economia de mercado, algo impensável antes da epidemia. No campo religioso, a peste negra deixou marcas que ainda hoje são visíveis. A perda de fé nas explicações divinas e as tentativas de redenção forçadas, como as práticas de autoflagelação, deixaram um legado de angústia e ceticismo, mas ao mesmo tempo, houve uma mudança importante na relação das pessoas com a religião e com os próprios sacerdotes. A Igreja, que antes tinha autoridade absoluta, perdeu parte de sua influência, à medida que as explicações místicas e sobrenaturais foram desafiadas pela realidade do sofrimento humano. Muitos passaram a ver o clero como impotente diante da morte, o que levou ao surgimento de novos movimentos religiosos e até ao início da Reforma Protestante, algumas décadas mais tarde. Outro legado significativo da peste foi a intensificação do isolamento de grupos marginalizados. Durante a epidemia, minorias como os judeus foram alvo de perseguições em várias partes da Europa, acusados de espalharem a doença através de envenenamento das fontes de água. Esse preconceito gerou pogroms em diversas cidades e estabeleceu uma marca de intolerância religiosa que perduraria por séculos. A peste negra não foi apenas um evento de horror e destruição, mas um divisor de águas que modificou profundamente a estrutura das sociedades afetadas. Embora o sofrimento tenha sido imenso, ele também proporcionou lições de resiliência e mudança que ajudaram a formar a Europa moderna e as visões de mundo que temos até hoje. Podemos aprender com o passado a importância de buscar soluções para crises globais, a necessidade de adaptação às mudanças e o reconhecimento da vulnerabilidade humana diante da morte. A peste negra foi uma das maiores tragédias da história humana, mas como toda grande catástrofe, nos deixou reflexões e lições valiosas. A importância desse evento histórico vai muito além da quantidade de vidas perdidas. Ele nos ensina sobre as complexas interações entre sociedade, religião, poder e ciência em tempos de crise. Cada página dessa história é marcada por medo, fé e uma luta pela sobrevivência, mas também pela transformação. Ao refletirmos sobre o impacto da peste negra, somos desafiados a pensar em como respondemos às calamidades do mundo moderno e o que podemos aprender com o passado. Gostou de como abordamos esse evento? Qual é a sua opinião sobre as reações das sociedades da época? Convido você a deixar seus comentários aqui embaixo e compartilhar suas reflexões. Se você é fascinado pelos horrores e mistérios da antiguidade, não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos sobre os eventos sombrios que moldaram nossa história. Vamos juntos explorar os mistérios que ainda perduram, desenterrando os detalhes que muitas vezes são esquecidos, mas que têm muito a nos ensinar. Até o próximo vídeo.